Vamos aproveitar que a gente está em casa, que a gente está com a família e convidar as crianças para cozinhar com a gente. E criar novos hábitos também é se divertir, é despertar o paladar, é poder participar da educação alimentar deles. Então vamos para a cozinha fazer uma salada de frutas com um toque meio maluquinho? Criar novos hábitos também passa pela interpretação cultural, às vezes, de uma palavra. Vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, um grande amigo chefe, chamado Máximo Bottura, me convidou para ir para a Itália para inaugurar o Refeitório Ambrosiano. É a ideia de alimentar pessoas que precisam, desfavorecidos, refugiados, de uma maneira despretensiosa, aproveitando ingredientes que sobram dos mercados, enfim. Me convidou para ir lá, fiquei super honrado, fui até a Itália fazer esse jantar. E quando eu cheguei lá, eu tinha que cozinhar para as crianças. E eu fiquei pensando e resolvi fazer uma salada de frutas. Mas na Itália existe uma diferença. O que nós chamamos de salada de fruta, eles chamam de macedônia. E insalata, que seria salada, para eles quase sempre tem que ser salgada. Eu brinquei com as crianças e falei para elas que eu ia fazer uma insalata de frutas. E eles piraram na hora porque eles imaginaram uma salada salgada. E eu comecei a fazer uma versão maluquinha da nossa salada de frutas que eu quero dividir com vocês agora. Bom, o primeiro passo é tirar supreme de laranja. Uma coisa muito simples, mas que muita gente tem dúvida. Peguei uma laranja Bahia, uma laranja grande, vou cortar tirando a casca e não deixando nada branquinho lá embaixo. Essas cascas de laranja aqui, como sempre eu falo, eu não vou jogar fora, depois eu posso fazer elas cristalizadas. E para fazer essa receita é muito simples, a gente vai cortar a casca da laranja assim, ó, fininha, e vou fazer uma calda de açúcar, partes iguais de açúcar e água, cozinho um pouquinho a calda e depois jogo elas dentro. Quando elas estiverem bem cozidinhas naquela calda, eu tiro, seco e elas cristalizam sozinhas. E agora com uma faca um pouquinho menor, eu vou pegar a laranja na mão e vou devagarzinho, ó, tirando como se fossem os filezinhos entre os gomos, passando a faca e tirando o supremezinho da laranja. Isso aqui sempre dá um pouquinho de trabalho, sempre suja um pouquinho a mão, mas é o jeito mais legal de fazer e eu adoro salada de fruta com pedacinhos de laranja. Vou pegar já um bowl e vou começar a colocar os meus supremos de laranja e vou usar agora um dos ingredientes estrelas para mim, não dessa receita, do Brasil. Um ingrediente que eu acho que se estivesse no Japão, que se estivesse nos Estados Unidos, estivesse na Europa, as pessoas enlouqueceriam. E aqui no Brasil, muitas vezes, ele é quase desvalorizado. Que esse daqui, ó, limão rosa, limão cravo, limão vinagre, ele tem vários nomes pelo Brasil todo. Um limão que tem uma série de particularidades. Ele é menos ácido, ele tem muito mais suco, tem um sabor único e tem isso daqui, ó, você pode tirar um pedacinho da casca e comer. A casca é maravilhosa. Eu posso comer a casca, mas eu também posso fazer aquele desengordurante natural que eu já ensinei para vocês. Vou usar uma manga e também vou picar uma carambola. Se você não sabe, carambola não é brasileira, ela veio do sudoeste asiático. E eu acho ela incrível numa salada de fruta. Principalmente quando a gente tem crianças. As crianças adoram esse formatinho e é sempre legal ensinar as crianças a comerem frutas desde pequena. E essa daqui é uma receita que eu acho que faz isso muito bem. Ajuda a abrir o paladar das crianças e elas experimentarem coisas novas e dá valor para essa diversidade que nós temos no Brasil. Vou pegar um pedaço de melão, também vou tirar a casca dele com muito cuidado para não machucar a mão e vou picar ele para a gente colocar na nossa salada de fruta. Se você achar os pedaços grandes, parte na metade. Vou pegar algumas uvas, a que você gostar mais, e também vou colocar na nossa salada de fruta. Vou pegar um pedaço de manga e também vou fatiar ele em pedaços um pouco menores. E vamos pro bowl. Uma banana, que não pode faltar, adoro banana. Adoro colocar banana na salada de fruta. E o motivo pelo qual a gente coloca primeiro o suco de limão é exatamente para a banana não ficar preta. Os pedaços de banana, pedaços um pouco mais grossos, não muito fininho, porque senão ela perde o formato. E vamos pro bowl. A época é de caqui. Eu adoro caqui e também acho que é uma fruta de uma cor linda, de uma textura incrível. E também vou botar ele na tábua e vou partir ele em 8 pedaços.
Uma fruta muito bonita e também gostosa, pitaia. Vou com cuidado tirar a casca dela aqui, assim, só riscando com a pontinha da faca. Venho e tiro um pedaço, olha essa cor. Tiro o segundo pedaço. Vou deixar os pedaços meio grandões para a gente ver bem a cor da pitaia, linda. O contraste é magnífico, dá uma olhada. As cascas, tudo que sobrar, composteira. Não conhece composteira? Vale a pena conhecer porque é uma forma de tratar os nossos dejetos orgânicos. Muito legal, muito fácil e tem vídeo aqui no canal da Mastercard falando exatamente disso. Pegar um mamão, não é uma papaya, eu prefiro mamão para salada de fruta. Ele tem uma textura um pouquinho mais firme, um sabor muito especial. No Brasil a gente tem essa variedade de frutas infindáveis, as brasileiras e as que não são brasileiras. Eu quero usar todas e eu acho que as crianças têm que experimentar todas e se apaixonar a cada momento por uma, descobrir na boca. Uau, o abacaxi, o mamão, o kiwi. Eu vou usar um kiwi amarelinho. Eu vou descascando ele rapidinho aqui. Nunca jogo as cascas fora, sempre levo para composteira ou tento dar outro uso. Lembrando que também tem vídeo aqui no canal da Mastercard de como desidratar as cascas da fruta e depois você pode fazer um chá, você pode fazer uma calda e pode até de algumas frutas comer a casca. Sempre pensando no contraste de cor, eu também vou usar um kiwi verdinho. Vou tirar a casca dele rapidinho. Apesar de não ser uma fruta brasileira, verde e amarelo. Nosso bolo está pronto, muita gente coloca açúcar. Eu prefiro não colocar, primeiro porque eu já falei, consumir menos açúcar é legal para a nossa saúde, mas mais legal que tudo é usar um mel. Eu vou usar um mel de abelha mandaçaia, uma abelha típica brasileira, uma abelha sem ferrão. É um mel um pouco mais líquido, com essa cor incrível, a cor pode variar bastante. Por ser um mel mais líquido, ele também é um pouco menos doce. Ele já tem alguma acidez, esse contraste do limão caipira, do limão rosa, com este mel, com essas frutas, sabor e texturas vão andar juntos aqui de uma maneira ímpar. Vou mexer no meu bolo de salada e vou deixar ele pelo menos por 20 minutos na geladeira para ele ficar bem geladinho e para as frutas chorarem um pouquinho do seu suco e fazer aquele caldo delicioso no final. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma receita para acompanhar. Um sorvete de iogurte caseiro. Parece difícil, mas é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu tenho a sorte de que a Márcia faz iogurte em casa, então eu peguei 2 iogurtes caseiros, coloquei no freezer, deixei eles bem duros e vou tirar com a colher aqui, ó, fazendo um pouquinho de força, é assim mesmo. Para quem não tem uma sorveteira em casa, é o jeito mais fácil, mais divertido e é o que eu falei, é um jeito super legal das crianças provarem coisas novas. Esse iogurte, eu vou adoçar ele com o mesmo mel que eu coloquei na minha salada de fruta, o mel de abelha brasileiro, e vou botar um pouquinho de pólen de abelha uruçu, porque ele também faz muito bem para a saúde e é delicioso. O pólen das abelhas mansas, das abelhas brasileiras, as abelhas sem ferrão, eles são já um pouquinho ácidos e combinam com o iogurte de uma forma espetacular. Super nutritivo, super saudável e fruto da nossa biodiversidade. Criar novos hábitos também é comer coisas que a gente desconhece de um jeito que a gente não imagina. Vou colocar mais ou menos umas 3, 4 colheres de mel, não muito mais que isso, só para adoçar um pouquinho, quebrar um pouquinho da acidez. Vou pegar um pouquinho de pólen, vou colocar aqui dentro, isso aqui vai dar um sabor incrível. E a nossa salada de fruta que parecia normal, tá começando a ficar, que nem eu brinquei, maluquinha. Vou tampar o liquidificador e vou bater bem. Já ficou bem cremoso, mas ainda não tá na consistência perfeita. Então eu vou colocar num bowl, vou reservar e vou deixar no freezer mais 15, 20 minutos. Também vai estar com a textura que eu quero. E a nossa salada de fruta ficou pronta, bem geladinha. Eu vou pegar a nossa cestinha, nossa massinha, nossa tulipa, vou colocar no centro do prato com uma colher. Eu vou botar um pouquinho das nossas frutas dentro. E agora eu quero uma saladinha de fruta quase caseira, uma diferencinha, coloquei mel de abelha brasileira, agora vai ganhar outros contornos. Eu vou começar colocando coisas que a gente conhece, por exemplo, hortelã, manjericão. E vou colocar um manjericão roxo também na minha saladinha de fruta. Vou pegar trevinho, sabe aquele trevinho de jardim?
Vou pegar um pouquinho mais do pólen de mel de abelha brasileira e vou jogar por cima. Vou pegar um pouquinho de sal. É muito pouco sal. O sal vai criar contraste, vai criar textura, mas vai fazer esse jogo divertido do salgado e do doce. Uma contraposição bem bacana. Só um pouquinho de sal. Vou aumentar a potência aromática com pimenta do reino. Isso aí. Eu falei que lá na Itália eles se surpreenderam com uma salada de frutas. É isso que a coisa é assim que vai ficando. Azeite de oliva. Azeite de oliva combina super com várias frutas, principalmente as frutas mais ácidas. E agora o toque final, o nosso sorvete de iogurte com pólen. Tirei meu sorvete do freezer, acabei de botar a quenelle aqui, ó. Ficou incrível, colorido, delicioso, cheio de textura, cheio de surpresas. Ingrediente salgado no doce, criar o hábito de cozinhar com os filhos, fazer uma cozinha saudável, educar o paladar, despertar essas delícias que é estar junto na cozinha, criar um novo hábito e comer com diversidade. Simples de fazer, mas complexo no paladar. Assim que é cozinha.